Aviso. 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 Este episódio contém material sensível. Recomenda-se discrição ao ouvinte. Aquilo que estão prestes a ouvir não é recomendado a ofendidos, a pessoas que acreditam em tudo o que ouvem, nem a pessoas que herdaram todas as opiniões dos seus pais. Este é um podcast onde se questiona tudo e onde o debate é encorajado. Se ainda estiverem aqui a ouvir isto, o que se segue é por vossa conta e risco. Olha, sabias que a Itália ganhou pela primeira vez na história a Inglaterra? No Seis Nações, em rugby? Só para que saibas, o episódio já começou. Só para que saibas. Não te perguntei nada, pois não. Estou apenas a partilhar os meus interesses pessoais com os nossos ouvintes. Nada de mais. Então deixa-te de partilhas pessoais e faz lá o disclaimer que me pediste para te relembrar de fazer no início deste episódio. É, acho bem. Eu digo o que quiser, tu não mandas. E quanto ao disclaimer, já agora, para vocês que estão a ouvir, é melhor trancarem as portas, é melhor desligarem as vossas VPNs e é melhor desativarem um gatilho de segurança da vossa AK que está ali na garagem. Isto porque Israel vai ser mencionado e não vai ser nada agradável. Há sequer algum episódio em que não menciones Israel? Olha, e há algum episódio em que tu não te cales também? Seu judeu secreto. E já que vamos bombardear Israel neste episódio, bombardear verbalmente, quero eu dizer, vamos começar com uma pequena notícia, sim, só para aquecer mais um bocado a voz, aquecer as minhas ideias, que é a Erika Kirk ter sido nomeada como conselheira da Casa Branca para a Força Aérea. E ó Tito, quem é a Erika Kirk? Vocês começam. Uma boa pergunta para começar o podcast. Poderia o nosso apresentador explicar de quem se trata a Erika Kirk? Olha, exatamente, faz o teu trabalho e está caladinho. É assim, se calhar nem todos vocês perguntam isto, quem é a Erika Kirk, eu também tenho que assumir, que os nossos estimados ouvintes têm alguma cultura. Não achas, José? Um pouco de simpatia nunca fica mal a um apresentador. Mas pronto, para aquele género de pessoal aqui da Tuga, aquele género de pessoal que se costumava sentar no fundo da sala e que ficava distraído o tempo todo, eu vou ajudar-vos. A Erika Kirk é a viúva de Charlie Kirk. E, por amor de Deus, não me digam que não sabem quem é o Charlie Kirk. É que eu simplesmente recuso-me a explicar. Parece que estou a ensinar uma creche a este ponto. Então, o que raio é que uma dona de casa inútil e viúva tem para contribuir para a sociedade, mais particularmente para a melhor força aérea do mundo? Imaginem, olhem meus queridos, eu sei que vocês pilotam aviões o dia todo e tal, mas vamos por favor ter cuidado com o pó que vocês trazem lá de fora, ok? E se me fizerem o favor de pendurar as vossas fardas em vez de as deixar espalhadas aqui pelo chão, eu agradecia, meus queridos. Com a pequena exceção que ela, pronto, não sou assim, eu sou muito melhor, sou muito mais feminino do que ela, eu sei. E ela tem a cara mais psicopática, mais fria e genuinamente a cara mais assustadora que eu já vi na vida. Por amor de Deus, vejam isto. Nada mais assustador do que uma loira, convenhamos, bonita, extremamente bem arranjada, a fingir estar em luto, com zero emoção na cara e com este olhar demoníaco. Olhem-me só para esta agora. Olhem esta aqui. Jesus. Se vocês estiverem interessados, quiserem acompanhar este caso mais a fundo, eu recomendo vivamente verem o programa da Candace Owens, que desde a morte de Charlie Kirk ela tem praticamente dedicado a carreira dela a este caso. Eles eram amigos pessoais, eram ambos, lá está, grandes influencers da mesma ala política. E aqui está a Candace Owens, recomendo, ouçam, espetacular, adoro o programa dela. Opa, e esta questão do Charlie é que ele ficou bastante famoso pelas redes sociais, por ir a vários campos universitários nos Estados Unidos, por começar a debater com as pessoas que discordavam dele, com as pessoas que o insultavam, debate aberto, nada de violência, nada de... não, puro debate, troca de ideias, tentar mudar opiniões, top. E a verdade é que ele começou realmente a ganhar tração política,
começou a ganhar a admiração do presidente laranjinha americano. E a verdade é que era mesmo um futuro gigante da política americana. Até pronto, vocês sabem, até ter ficado com um buraco no pescoço. E pronto, já percebi que vou ter de ativar o aviso de conteúdo sensível para mais um episódio. Ajustar aqui o microfone. E agora é assim, concordem com ele, discordem dele. A verdade é que eu e ele partilhamos exatamente do mesmo ideal supremo, que é liberdade de expressão. Ponto. E ao contrário do que a esquerda possa pensar, a liberdade de expressão não serve só para nos deixar com a liberdade de falar, de exprimir a nossa opinião pessoal, mas serve também para os nossos opositores políticos e os nossos opositores ideológicos fazerem o mesmo. Aliás, para mim, com a esquerda radical sobretudo, foi uma das gotas de água finais. Minha paciência esgotou e virou honestamente guerra aberta neste momento. E confia em mim, confia no Pai quando eu digo que qualquer oportunidade que eu tenha de os criticar, eu vou usar. Porquê? Porque imaginem celebrar o assassinato de alguém que apenas defende a liberdade de expressão e o debate aberto em vez de violência. Qualquer que seja a vossa opinião política, qualquer que seja a vossa opinião em qualquer lei, imaginem celebrar o assassinato de alguém. Imaginem celebrar o facto de filhos terem visto o seu pai a ser baleado no pescoço. De pais terem visto o seu filho assassinado ao vivo na televisão. Assassinado, desculpem. Que raça subhumana é que o esquerdismo se tornou hoje em dia? Completamente repugnante. E para aqueles que, de certezinha absoluta, já sei, que vão ouvir isto e vão-me atribuir uma ideologia política, o Tito é extrema-direita, é direita, é whatever. Boa sorte com isso. Boa sorte, confiem, vocês vão ver. E eu ataco toda a gente que precisa de ser atacada. Esquerda, direita, centro, cristão, judeu, muçulmano, vocês são todos seres humanos. Vocês todos fazem porcaria e vocês estão todos na minha mira. Agora que o nosso apresentador acabou de declarar guerra aberta ao mundo inteiro, pedia-lhe por favor para voltar ao seu guião original. E pronto, dito isso, vou dizer aquilo que acho. Não acredito nem por um segundo, por acaso, que tenham sido os ativistas de esquerda, ou quem quer que seja o assassino oficial, ou os democratas. Não acredito que sejam eles, que tenham sido eles a matar o Charlie Kirk. Primeiro, porque faz zero sentido, como é que os alternos de cabelo pintado sabem sequer manusear uma arma? Quanto mais montá-la e desmontá-la, mais rápido do que um marino americano, e ainda trepar de um telhado para um telhado, disparar, desmontar, trepar cá para baixo, saltar cá para baixo e fugir sem ser visto pela segurança toda. Segundo, sobretudo porque tudo o que tem acontecido após o assassinato dele é só bizarro. É um sketch de humor negro praticamente tornado realidade. A explicação cada vez mais plausível é, para variar, ter sido a Mossad a pôr um ponto final. Para variar, exatamente. Porque, digam-me honestamente, uma única porcaria política, qualquer coisa económica atual que a Mossad e a CIA não tenham responsabilidade atualmente. Digam-me uma. Só uma. Os teus problemas mentais e amorosos não são culpa da Mossad. Mas é que nem isso nós temos a certeza, Zé. Nem isso. Então vocês não acham coincidência a mais ele ter sido assassinado exatamente na altura em que o foco global da crítica dele, o foco global da mensagem pública dele, ter sido precisamente ele se ter virado contra Israel, ele se ter tornado publicamente contra uma invasão no Irão, contra a corrupção de Israel nos Estados Unidos? Então agora toda a gente que critica Israel é imediatamente assassinada? Devias ter cuidado então? Não, mas é assim, se tu fores um dos maiores potenciais políticos americanos e a atual elite percebe que tu já reparaste no pequeno esquema deles e que não te conseguem controlar, então sim, Zé, acho que é bastante plausível assassinarem-te antes que a tua voz se torne influente e poderosa demais. Acho eu. Mas a causa da minha desconfiança, principalmente minha e de muitos outros comentadores e outros jornalistas,
não é só mensagem pública dele, é algo mais simples até, mais privado, vindo da própria casa dele. Que perigo poderia haver em casa dele que fosse maior que a sua mensagem e exposição pública? Ora, a nossa grande fã do podcast, estimada amiga pessoal, Erika Kirk, na altura mulher de Charlie, atual viúva, era também uma mulher extremamente pouco comum, digamos apenas, vamos ser simpáticos. Uma antiga Miss Arizona, uma carinha bonita, que está também envolvida com um orfanato na Roménia, que por sua vez está fortemente associado a rumores de, adivinhem, tráfico de crianças, raptos, está também envolvida com escolas e agências de modelos lá no leste. Ou seja, tudo isto, convenhamos, né? Sejam honestos, são atividades super comuns para donas de casa ou até mesmo para mulheres políticas americanas, não acham? Opa, e eu também acho, honestamente, que o Trump e o seu BFF, o Jeffrey Epstein, ficariam super orgulhosos de ver uma companheira deles associada ao mundo da moda e também ao tráfico de crianças, pá, porque a amizade entre eles seria absolutamente insana, eles têm tanto em comum. A tua capacidade de tão facilmente entrar no exagero e especulação deveria ser estudada pela ciência. Exatamente, meu caro, completamente de acordo. Mas agora diz-me isto. Se as fotos da Erika Kirk com os membros da família Netanyahu são indicação de alguma coisa, é que ou ela é amiga de infância da família Netanyahu, pelo menos, vá, tendo em conta a maneira super amigável que ela aparece abraçada ao Yair, ao filho do presidente do nosso Bibi. Aqui está, como podem ver. Ou então, é uma agente ativa da Mossad a conviver muito pessoalmente com os seus chefes e em qualquer destes casos é algo que não bate muito certo com uma mulher que esteja casada com uma das maiores vozes públicas americanas a expor precisamente a corrupção e a infiltração israelita no governo americano e depois tira fotos destas. Portanto, é algo que se torna cada vez mais bizarro ao ver o comportamento dela, desde que ficou viúva, desde o funeral mais alegre e só estranho e desconfortável de assistir de sempre. Pá, as piores aparições públicas de sempre de como uma viúva é suposto agir. E atenção, eu não estou a criticar, eu não estou a acusar ninguém diretamente, ok? Em Spotify e outras plataformas. Eu estou apenas a oferecer a minha opinião pessoal de que se, por exemplo, alguém viesse do futuro e me dissesse: olha, só para que saibas, a Erika Kirk esteve envolvida no assassinato do seu marido. Ou se me dissessem: olha, só para que saibas também, a Erika Kirk de facto era uma agente da Mossad e era a handler do Charlie e ele saiu da linha a ir publicamente contra Israel e... chapéu. Eu ia dizer: olha, sabes que mais viajante misterioso do futuro que veio falar comigo? Tudo o que tu dizes, para já, faz perfeito sentido para mim. Gosto bastante mais desta maneira mais subtil e indireta que tens de expor as tuas críticas, até porque não queremos atrair muita atenção para nós. Portanto, eu apenas ofereço esta minha opinião sobre uma viúva com um passado extremamente suspeito, extremamente duvidoso. Também ofereço o facto dela ter tido zero reação emocional em público em relação à morte horrível do seu marido. E também vos ofereço a minha opinião no seguinte: hipoteticamente, uma simples viúva cujas únicas habilidades, skills na vida são ser bonita, vamos ser honestos, saber desfilar em passarelas e, com isto, ser nomeada como conselheira da Casa Branca para a Força Aérea, é no mínimo altamente suspeito e é no máximo sinal de que há muita coisa em falta, muita informação a ser varrida para debaixo do tapete. Apesar de ter sido um bocadinho mais direto desta vez, eu aprecio o esforço do nosso apresentador. E para quem ainda não leva aqui o pai a sério, e tudo bem, tranquilo, vão ver que é só uma questão de tempo até começarem a levar o pai a sério. Mas já que não me levam a mim a sério, ao menos levem o Joe Kent, antigo diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, no programa do Tucker Carlson há uns dias, a dizer isto.
But there was still a lot for us to look into that I can't really get into, but there was still linkage for us to investigate that we needed to run down. And I'm not making any conclusions. I'm not saying No, I don't think you are. because of this happened. I'm not saying that at all. I'm just saying there's unanswered questions. We know the pressure because of the text messages that have been made public that Charlie was under a lot of pressure from a lot of pro-Israel donors. And again, we know Charlie was advocating to President Trump against this war with Iran. Ou seja, ele literalmente disse que estavam a investigar interferência externa no assassinato de Charlie Kirk, deixou implícito também que estavam a falar de Israel e deixou implícita a interferência da Mossad no assassinato do Charlie. E agora nós temos estas pistas extremamente curiosas que ligam a Erika Kirk ao mais alto dos comandos de Israel, com aquelas fotos, com menções nos ficheiros Epstein. E portanto podemos também imaginar uma forte possibilidade dos amiguinhos da mulher dele, e quem sabe ela própria, estarem envolvidos diretamente na morte do Charlie, que era, para todos os efeitos, uma importante futura figura política americana e, acima de tudo, uma importante figura que seria anti-Israel e anti-guerra no Irão. E nós temos esta viúva suspeita deste crime a ser agora nomeada num cargo oficial do governo americano, numa altura em que é bastante claro, vamos ser honestos, que Israel está a controlar o governo dos Estados Unidos como uma marionete, e estamos a ver ao vivo história a acontecer e a ser encoberta ao mesmo tempo. E é importante, extremamente importante, deixar a verdade dita, para tentar pelo menos quebrar, nem que seja aos poucos, este ciclo de fazer história e arquivar a história com base na narrativa falsa que eles querem criar e não em factos reais. Ela é suspeita disto, há indícios disto e nunca ninguém vai falar disto. E em qualquer dos casos, isto vai ter diretamente ao ponto principal que eu queria tocar neste episódio. Deixa-me ao menos ter esta honra. Senhoras e senhores, vamos começar a falar sobre a guerra no Irão. Ora, o meu caro e estimado José Moderador já conhece os cantos à casa. E vocês, a não ser que tenham tido um severo trauma crânioencefálico e perda de consciência coletiva, já toda a gente reparou que estamos em guerra. E antes que vocês comecem com "Ei, ó Tito, a guerra é com Israel, os Estados Unidos e o Irão, não somos nós", meus homos claramente não sapiens, vocês acham que as guerras atuais ainda são como nos anos 60, e entre países em concreto e com tropas no terreno e um draft nacional e que mudam toda a cultura musical e inspiram filmes? Não. Na guerra atual temos ataques cibernéticos, drones e sobretudo bloqueios económicos, e toda a gente está envolvida, quer queira, quer não. Vais improvisar agora uma explicação em detalhe sobre como é feita a guerra no mundo moderno? Não, mas vai ser importante que se lembrem disto para perceberem qual é o meu argumento. Então vamos lá recapitular. Há uns meses, o ano passado, tivemos o distinto prazer de ter sido aliados indispensáveis dos Estados Unidos durante a invasão relâmpago estratégica ao Irão, onde foram supostamente destruídas por completo todas as suas iniciativas nucleares. Deteto aqui algum tom de ironia por parte do nosso estimado apresentador? Olha, aí detetas muito bem, porque supostamente esta iniciativa militar teve um sucesso estrondoso e qualquer nova tentativa nuclear por parte do regime iraniano demoraria décadas a ser construída. No entanto, aqui estamos nós, apenas alguns meses depois, sabe-se lá como, pelos vistos, em mais uma operação militar, desta vez em ainda maior escala, a larga escala, e com o mesmo caráter de emergência imediata, porque lá está, porque o Irão estaria, mais uma vez, sabe-se lá como, há apenas algumas semanas, ou melhor, a apenas algumas semanas de ter pronto todo um arsenal nuclear e já com mira no Ocidente e já com o gatilho quase a ser premido. E porquê é que dás ênfase especial à causa para esta guerra ter começado? O que está feito, feito está. Olha, porque este tem sido o modus operandi do papá Netanyahu durante décadas. Usar este medo da proliferação nuclear dos seus inimigos regionais
Os mesmos inimigos que representam obstáculos diretos entre Netanyahu e Israel e o objetivo da grande Israel, a ideia hebraica, bíblica de grande Israel, ou, então, qualquer um dos dois, de supremacia económica de Israel no Médio Oriente. E a propaganda da falsa proliferação nuclear é usada como justificação para todas estas invasões, para todos os genocídios em massa, em Gaza, por exemplo, que estão a ser feitos, para todas as alterações forçadas de governo que os Estados Unidos fazem. E honestamente, qualquer causa de guerra possível e imaginária já foi usada por Israel a uma qualquer altura ou outra da história. And that would include, like, basically the entire Middle East. Christian Zionism. I want to go back because that's where we started. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. Este que acabamos de ouvir é o Mike Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos em Israel, com a maior ereção do mundo aqui, a fantasiar sobre a grande Israel, da Bíblia hebraica. E a grande Israel, já agora, é a promessa histórica, supostamente, de que os judeus teriam sido prometidos para si, os judeus, ou seja, os descendentes de Abraão, como eles lá dizem, teriam sido prometidos para si todo o território entre o rio Eufrates e o rio Nilo. E, pelo menos, aqui está, ou então pelo menos é essa a desculpa que eles usam para expandir territorialmente e matar homens, mulheres, crianças, soldados, civis. Honestamente, tudo o que aparecer à frente e que não seja israelita, eles matam. E ter um embaixador americano aqui a babar-se pelo cabelo extremamente sensual do Bibi Netanyahu é mais uma prova de como, historicamente, os Estados Unidos têm sido o pau-mandado de Israel no Médio Oriente há décadas para fazer o seu trabalho sujo. Para vos refrescar a memória, Líbia, Iraque, Afeganistão, Síria, Iémen, Somália, todos eles são países ou dentro do território imaginário da grande Israel ou potências que ameaçavam e ameaçam, sobretudo ameaçavam, o controle económico e militar de Israel no Médio Oriente. E também todos eles são países invadidos ou dominados pelos cães de caça americanos para enfraquecer estes países e para Israel voltar a controlar, direto ou indiretamente, todo o Médio Oriente. Olhem-me para isto. Se ele me aparecesse assim à frente, até eu invadia aqueles países todos. Vá. E depois destes países todos, um dos últimos grandes que faltava enfraquecer era o Irão. E como tudo na história se tende a repetir, mesmo depois de anos e anos de avisos para não atacar o Irão, mesmo depois do próprio Charlie Kirk ter dito isto que eu vou mostrar agora, pouco antes de o matarem, make sure we don't go to war against Iran, which would be a profound mistake for our country. So that's a really, really important thing. Drill, baby, drill domestically. Peace in the Middle East, peace with... Israel lá conseguiu, de facto, finalmente, domesticar o seu cão de caça, Estados Unidos, na totalidade. E pronto, e lá vamos nós atacar o Irão em guerra aberta, depois de um falso alarme com aqueles bombardeamentos relâmpago o ano passado. Pá, e como diz o ditado, água mole em pedra dura, Israel obriga os Estados Unidos a cometer outra loucura. Apesar da extremamente perturbadora atração sexual ao Netanyahu, admito que desta vez até tiveste alguma piada. E assim, ó pessoal, voltando ao que eu vos estava a falar há bocado sobre a aparência moderna da guerra. Nós já não estamos na era das grandes invasões em terreno com milhares de homens. Não. No máximo, nós podemos ter operações especiais e guerrilhas muito rápidas. Mas na sua essência, a guerra atualmente é muito digital, muito económica e tem, o ocasional bombardeamento em carpete com drones e mísseis. Mas isto é importante dizer para eu agora usar como plataforma de base para tentar explicar uma parte muito importante desta guerra no Irão,
que é o Estreito de Hormuz. Porque assim, apesar de toda a internet e ChatGPT que possamos ter, o mundo real ainda é completamente assente no comércio e no transporte físico de bens de consumo, sobretudo navios e cargueiros. E sobretudo estes bens combustíveis como petróleo e gás natural. Tanto ou ainda mais do que era importante na altura da Revolução Industrial. Ainda mais importante hoje em dia. Portanto, temos pena, meus amigos ambientalistas, mas tem que aceitar esta realidade. Eu recomendaria ao nosso apresentador, por precaução, não atacar mais facções da nossa sociedade, porque daqui a nada estamos a atacar toda a gente sem exceção. Vocês sabem aqueles grandes navios cargueiros que se vê cheios de contentores? Pelo menos para mim, que sou de Matosinhos, vejo diariamente no Porto de Leixões. Aí ó Tito, mas por que raio estás para aí a falar de cargueiros? Pronto, é assim. Para além de eu ser fascinado com a maneira como chegam as cenas que eu mando vir do AliExpress, eu vou-vos explicar o porquê. Imaginem só a quantidade desses cargueiros que são necessárias para sustentar um país inteiro num só dia. Só um dia. Agora imaginem virtualmente todos os países do mundo, com todos os seus cargueiros que são necessários para o sustentar, terem de atravessar o Estreito de Hormuz, que tem apenas 33 km de largura no seu ponto mais estreito, que é onde está a ser feito agora o bloqueio atual. E é assustador, de facto, pensar o quão facilmente se consegue congelar a economia mundial inteira controlando apenas aqueles 33 km de mar. Porque é tão fácil e causa mais estragos do que muitos bombardeamentos com apenas 1/10 do esforço e do dinheiro gasto. Permite-me contribuir para a narrativa deste episódio. Seria uma catástrofe se um único país controlasse um ponto estratégico mundial tão importante. Pois é, exatamente. Mas é exatamente isso que está a acontecer agora. O Irão controla o Estreito de Hormuz. 1/5 do petróleo e 1/5 do gás natural do mundo inteiro congelado ali. Ninguém passa, a não ser obviamente que o Irão queira que passe. E a lista de consequências negativas que isto causa é enorme. Nós temos os preços do petróleo e do gás natural a disparar exponencialmente, o que por sua vez causam dificuldades económicas enormes nas populações dos países ocidentais, o que por sua vez aumenta ainda mais o sentimento de rejeição para esta guerra por parte da população e da oposição às decisões, sobretudo dos Estados Unidos e dos países que seguem os Estados Unidos, obviamente. Já para não falar que efetivamente agora nada impede o Irão de fazer comércio diretamente com os inimigos europeus e americanos ao Oriente, o que, por sua vez, vai fazer disparar a inflação do bloco comercial do dólar e do euro. Acho que a aliança dos Estados Unidos e Israel cometeu um dos principais erros históricos da estratégia militar, ou, permite-me corrigir, até a ausência de estratégia militar, a confiança cega de que um exército avassalador e tecnologia superior é tudo o que um lado precisa para ganhar uma guerra, quando a história já provou claramente que isso não significa nada sem uma boa estratégia. E estas são apenas algumas das consequências deste gigantesco tiro no pé que Israel obrigou os Estados Unidos a cometer. E o problema destas consequências é que não são só para os americanos. Não. Porque por arrasto atrás deles vêm todos os seus aliados e, spoiler alert, estes aliados incluem a Europa e Portugal. O tiro no pé de entrar em guerra com um país que tem a possibilidade de congelar uma gigantesca parte da sua importação de combustível só demonstra o quão irracional esta decisão foi e, pior ainda, o poder que Israel tem sobre o suposto país mais poderoso do mundo ao ponto de os conseguir obrigar a tomar tais decisões. Pessoal, se a política mundial agora, neste momento, fosse as 50 sombras de Grey, os americanos seriam aquela gaja submissa, Israel seria o gajo da história, a dominá-la. Porque as consequências deste bloqueio do Estreito de Hormuz são muito mais profundas do que apenas à superfície estes acordos comerciais de petróleo e de gás natural. Porque são exatamente o pior tipo de consequências que pode haver num cenário geopolítico, que são as consequências de repensar alianças
e acordos e estratégias militares. E económicas também. O real medo em relação a esta guerra é que não há qualquer possível resultado final que seja benéfico para nós. Estás a dizer que, mesmo que ganhemos a guerra, na prática, não a vamos ganhar realmente? Opá, algo do género. Imaginem comigo. Caso o Irão seja aniquilado e seja posto em poder um ditador fantoche, isto apenas vai reforçar o sentimento de expansão agressiva que o resto do mundo já tem em relação a Israel e aos Estados Unidos e ao Ocidente em geral. Vai também reforçar a desconfiança de que os países já têm nos Estados Unidos, porque, convenhamos, eles são um cão raivoso de Israel, e quando eles dizem que querem diplomacia, apenas significa que eles querem que baixes a guarda um bocadinho e amanses para depois te atacar de surpresa com uma explosividade e uma velocidade extrema. E, caso o Irão ganhe a guerra, sabe-se lá como, mas ainda é possível. Ponto número 1. A boa notícia é que Israel vai à vida e toda a gente ganha com isso, e isso é fantástico. Mas, ponto número 2, a má notícia é que fica aberta uma autoestrada entre a Europa e o Irão, que vai passar a ser uma nova potência árabe. E uma nova potência árabe com um novo poder nuclear, com militarização reforçada e, acima de tudo, com uma sede de vingança em relação ao Ocidente que vocês não têm noção. Porque com certeza que eles irão aproveitar o momento de ter ganho uma guerra contra os Estados Unidos e Israel e iam continuar esta boa forma e atacar diretamente pela Europa dentro. Não tenham dúvidas disso. E como se não bastasse este novo Irão, este novo suposto Irão, ser a ponta da lança da ofensiva árabe no coração dos países cristãos na Europa, mas vos garanto uma coisa, eles seriam também a proxy da Rússia, da China, da Índia e de qualquer outro país que se queira juntar a esta nova coligação oriental contra a Europa, contra a NATO e contra os Estados Unidos. Para os nossos estimados ouvintes, uma proxy significa que um país, neste caso o Irão, iria ser apoiado por rivais dos Estados Unidos como uma forma indireta de os combater sem se envolver diretamente no conflito. Exatamente, meu caro Zé. Tal e qual como os Estados Unidos fazem ao apoiar e ao armar a Ucrânia como uma maneira indireta de combater e de enfraquecer a Rússia. Porque se eles não os atacarem diretamente, podem escapar a qualquer acusação direta de invasão e podem escapar a qualquer coligação internacional contra eles, podem escapar a tribunais de guerra, etc, etc, etc. Dito isto, por favor, desculpem a falta de consideração para variar por parte do nosso apresentador incompetente. Porque, vamos ser honestos, digam-me outro cenário que há que vocês achem que o Irão ganha esta guerra, a não ser tornar-se uma máquina de guerra armada e financiada pela Rússia, China e Índia. E confiem em mim, não é por falta de incentivo que isto não aconteceria, porque a Rússia está mortinha por ter vingança sobre o Ocidente por causa das décadas e décadas de Guerra Fria e toda a história associada. A China está mortinha por destornar os Estados Unidos e tornar-se a maior potência mundial. E a Índia está mortinha por se afirmar como a principal potência emergente do mundo. E, por falar em Rússia... Por favor, não. Eu nem sei porque continuo aqui sequer. Num só episódio já insultaste Israel e vais atrás da Rússia agora? A moçada atrás de ti não te dá pica suficiente? Também precisas do KGB? Opa, se vocês disserem, aí ó Tito, mas a Rússia já não é o que era e está mais fraca e está enfraquecida pela guerra na Ucrânia e está na reserva. O que seria de vocês sem o pai aqui a explicar tudo? Vocês lembram-se do estrondo que eu vos expliquei que está a haver com o Irão por causa do Estreito de Hormuz? O estrondo que isso está a causar. Por causa disso, os Estados Unidos estão agora dependentes da energia russa. O que, estupidamente, já fez a Rússia ter um boom económico até, pelo menos há 2 semanas, de 6 mil milhões de euros de lucro puro com a guerra no Irão. Para já. E agora deve ser muito mais. Isto é, quanto mais a guerra durar, pior a consequência económica para os países do bloco ocidental, em termos de preços de combustível e de energia, e maior o ganho económico da Rússia. Para além disso, agora que temos os esforços dos Estados Unidos espalhados por várias guerras no mundo, né? Ucrânia, Irão, sabe-se lá onde,
o seu apoio à proxy da Ucrânia vai diminuir ainda mais do que tem diminuído. O que é extremamente preocupante, não é? Porque nós temos uma Rússia com exponencialmente maior poder económico devido ao levantamento das sanções de petróleo por parte dos americanos. Porquê? Porque eles agora têm esta crise e estamos mais uma vez dependentes de comprar precisamente o combustível russo. E porque nós temos uma Ucrânia com ainda menos apoio financeiro do seu principal financiador, porque este financiador é burro e começou outra guerra e meteu-se em crise. E isto deixa a nós, como Europa, com a nossa fronteira de leste europeia completamente exposta a avanço russo. E mais uma vez, como em todos os outros problemas, quanto mais tempo esta guerra durar, quanto mais tempo o Estreito de Hormuz estiver bloqueado, muito pior vai ficar este cenário geopolítico. Para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ucrânia, para Portugal, é que ninguém se safa aqui. Com a quantidade suficiente de recursos, a Rússia vai dar a volta a este empate técnico na guerra e vai começar a fazer bullying com a Ucrânia. Mas nós também estamos tão mal habituados a fazer bullying pelo mundo inteiro, a verdade é essa. A invadir, a destruir, conforme queiramos, conforme seja benéfico para nós, como Bloco Ocidental, que nós ficamos confiantes demais e nós não consideramos sequer, há muito tempo, um cenário de derrota. Pessoal, eu sei que uma derrota é extremamente improvável, eu sei. Mas é muito mais provável do que vocês acham, porque, quanto muito, é extremamente provável que este conflito no Irão, mesmo que não signifique uma derrota imediata, para já, vá alimentar, e muito, uma possível derrota no futuro. Eu já acabei de explicar o porquê. Nós estamos a abrir portas para um novo bloco dominante no mundo, composto pela China, pela Rússia, pelo Irão, pela Índia, nascido diretamente do ódio em comum aos Estados Unidos e Israel e à Europa. E é tal como diz aquele ditado: inimigo do meu inimigo, o meu amigo é. E eles ficam todos amiguinhos. E alguém que chega ao poder e tenha a sede de vingança coletiva igual do Ocidente, tal como eles têm, boa sorte para todos nós. Mas achas mesmo que corremos um perigo de tal dimensão? O que eu acho é que, qualquer que seja o resultado final desta guerra, nós já abrimos a fenda, a caixa de Pandora, a porta proibida, para mais uma nova onda de ódio no Ocidente. E desta vez, provavelmente a derradeira onda de ódio. Possíveis atentados novos, ainda mais reforço nuclear por parte dos países do Bloco Oriental, maior independência económica, sobretudo agora com a questão do Estreito de Hormuz da parte deles, em relação ao comércio e novos acordos comerciais, e a consequente desvalorização do euro e do dólar americano. Portanto, nós abrimos o mundo a uma possibilidade de uma nova ordem mundial, digamos, onde os Estados Unidos já não sejam a força dominante pela primeira vez, pelo menos desde as guerras mundiais. E uma possibilidade muito grande de que o Ocidente não seja a cultura dominante no mundo honestamente, desde sempre. E eu não sou religioso sequer, eu sou às vezes extremamente crítico da cultura ocidental e da religião cristã, eu sei, mas respeito e reconheço que é a cultura em que eu cresci. E apesar de todas as falhas, que há muitas, é o sistema que mantém algum tipo de ordem e de estabilidade pelo mundo e que evita anarquias. Ponto. E se eu critico, é porque lá no fundo me preocupo e quero que melhore e quero que se torne na sua melhor versão possível. Até porque, para o bem ou para o mal, nós fazemos parte deste bloco ocidental e é a nossa própria sobrevivência, neste caso, e o nosso próprio estilo de vida que estão em risco aqui. Tenho que admitir, tens mesmo um talento especial para ser otimista e transmitir mensagens de segurança aos nossos ouvintes. Por isso é que é extremamente importante percebermos o risco e o perigo que estas nações radicais, como Israel, apresentam. E aqui vamos nós. Tens mesmo que mudar de serviço de VPN. E todo o fanatismo religioso com que eles justificam toda a corrupção e toda a chantagem dos países ocidentais que fazem, e com que justificam todo o genocídio, toda a destruição, como fazem em Gaza, e que usam para oprimir populações e culturas inteiras, como fazem com a Palestina,
E isto é um perigo muito maior para a estabilidade mundial do que apenas a ameaça nuclear isolada em si. Porque o verdadeiro perigo é a causa pela qual as bombas vão ser lançadas e não as bombas em si. E opá, por isso, pessoal, por todos os santinhos que tenham valor para vocês, por todas as rezas que as vossas avózinhas fazem para vos proteger, da próxima vez que ligarem a televisão e virem mais notícias sobre Israel ou sobre o Irão, em vez de começarem tipo, por que raio é que eu quero saber disto, mostrem-me mais coisas do André Ventura, os resultados do futebol. Por favor, tenham vergonha na cara e percebam o porquê destas questões internacionais serem importantes e como nos afetam a nós todos. E assim, com mais uma excelente mensagem, nos despedimos dos nossos estimados ouvintes. Até ao próximo episódio. Oh, man,